Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ivescast. E hoje nós temos um episódio aqui para lá de especial. Eu estou rodeado aqui, ladeado pelos nossos amigos e irmãos legendários que participaram deste último top que aconteceu em Manaus na semana passada. E estão todos aqui cheios de coisas boas para dizer para você que nos acompanha, que nos assiste, a respeito deste programa que é Os Legendários. Algumas semanas atrás o pastor Fábio, que participou dos Legendários lá em Miami, veio aqui também conversar com a gente sobre o assunto, nos incentivou e hoje conseguiu levar várias pessoas aqui de Porto Velho a participar ali em Manaus. Temos uma manada grande em Porto Velho agora e é uma satisfação novamente estar aqui neste sábado para tratarmos deste assunto. Olha só, vou apresentar quem está aqui comigo. Aqui desse lado está o Eric Campos, do outro lado ali o Lucas Araújo e também o Vitor Barbosa. Somos em muitos legendários aqui de Porto Velho, tá, pessoal? Tivemos que selecionar 3 para estarem aqui comigo no programa, mas já quero deixar um abraço aqui para todos os outros legendários, especialmente para o nosso amigo Rafael Reis. Rafael, poxa, vamos gravar um programa juntos, hein, Rafael? Para a gente falar desse assunto aqui, tocha de fogo. Nós estamos juntos, tá, amado? E nós já vamos começar esta conversa. A gente teve uma experiência muito boa, cada um de nós passou por uma experiência extraordinária, uma experiência diferente. Cada um tem a montanha que merece. Isso é algo que a gente conversa por lá. E por isso nós estamos em vários aqui para dizer para você o quanto é importante, o quanto Deus trabalha também no caráter dos homens que participam dos Legendários. Pois é, gente, é uma gratificação, né, estar aqui com todos vocês. É uma experiência incrível. Eu acho que a gente tem que realmente divulgar, né, o que a gente viveu lá. Tem muitas famílias e pessoas que precisam disso. E eu acredito que esse movimento é um movimento transformador realmente na vida das pessoas. E que, como o Ives disse, né, o pastor Fábio levou, vamos dizer assim, umas 20 pessoas, né? Das nações acho que foram 12 pessoas, isso, né? 12. Mas tiveram outras igrejas aqui em Porto Velho, por exemplo o MIR, que também foi algumas pessoas do MIR de Porto Velho. E outros que participaram. Conta um pouco para nós o que se trata desse programa Legendários. Cara, primeiramente bom dia a todos aí que nos acompanham. Parabéns, Ives, por esse projeto. Obrigado aqui pelo convite, é uma honra estar aqui junto com os meus irmãos aqui. Legendários, o que eu fui meio nas escuras, eu não quis acompanhar muito, eu quis realmente encontrar aquilo que Deus tinha para mim lá. Mas o que eu posso acrescentar aqui é que Legendários é um movimento para homens que buscam melhoramento, aqueles homens que querem melhorar, aqueles homens que sabem que podem melhorar, né? E ali você vai ter um encontro com o Legendário 01, que é Jesus. Então é algo espiritual e é algo também físico, né? É algo onde a gente vai se dispor na mata a ser trabalhado. Então o que eu acredito é isso, e é sobrenatural, é transformador, são 72 horas de vida mesmo intensa, né? Que a gente passou. Mas Legendários não passa de um movimento, nada mais é que um grande movimento, é uma ferramenta de Deus. O pastor Chep, né, que é da Guatemala, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para poder desenvolver isso. Eu acredito muito nisso, que foi uma inspiração divina, porque não tem outra explicação, cara. Tudo aquilo que a gente viveu ali, a forma como foi, falar que não é algo da parte de Deus, não tem como. Então é mais uma ferramenta poderosa para que... E aí vamos lá, homens, né? Começou com Adão. A gente pode trazer aqui insights bíblicos. Começou com Adão, saímos da presença, saímos do Éden ali, o homem saiu. E ali a gente... É um processo de restauração, a gente viver a verdadeira essência do homem bíblico. É isso que eu acredito. Então, você que tá vendo esses mandos de loucos de laranja aqui, é muito bom, de boné. Legendário 99, 615 se apresentando. Cada um tem um número, é único no mundo. E é isso aí. 18, Legendário. Bom dia a todos, bom dia Ives, bom dia Eric, Lucas, toda a equipe da produção que está aqui, né, nos ladeando aqui também para ter esse trabalho de excelência aqui. Bom dia a todos os participantes
quem está assistindo aí ao vivo, agora online, né, desse programa que tem abençoado bastante vidas. Né? Hoje é um prazer estar aqui, primeira vez que eu estou aqui no IVScast, né? E para compartilhar essa experiência, né, do que é o Legendários e do que foi o Legendários ali. O Eric, ele abordou de forma bem objetiva aqui, né, esclarecedora, mas eu creio que todos os homens, seja casados, solteiros, né, precisam fazer um legendário. Por quê? Por que todo homem merece fazer um legendário? Partindo daí, porque merece. Ah, mas como assim eu mereço? Mereço por merecimento ou mereço porque eu tô falhando em alguma coisa? Pelos dois motivos. Porque ser um legendário é você entender que na vida, principalmente na vida com Deus, a gente vai estar sempre subindo montanhas. E a melhor coisa é quando você entende o propósito de Deus na sua vida e você entende qual montanha que você está subindo. Porque aí Deus vai te dar um direcionamento correto. Ali foi um tratamento, 72 horas intenso, onde Deus foi trazendo à minha memória vários lapsos de coisas que eu já passei, de coisas que minha família, meus ascendentes já passaram. E você às vezes se pega naquela frase assim, ó, você tira um exemplo de família bem clássico, você fala assim, cara, meu pai fez isso, mas quando eu crescer eu não vou fazer isso. Aí lá na frente, anos depois, você se vê fazendo aquilo que o seu pai fazia. Esse é um exemplo básico, gente, é um exemplo bem simples aqui. Aí você se pega em outro momento, nossa, eu falei que eu não ia fazer isso e estou fazendo. Às vezes isso acontece não só no exemplo do pai, mas às vezes em comportamentos que você mesmo não entende. Às vezes uma reação que você tem com os filhos, uma reação que você tem com a esposa, às vezes um exemplo de procrastinação dentro da tua vida profissional. Né? E dentro da montanha você é confrontado, eu vou para lá para subir a montanha, vai ser legal, vai ser radical, né? Muita gente vai pensando isso aí, né? Que é apenas uma trilha ali, que a pessoa vai se aventurar no meio do vai mato. naquele hype de adventure, né? Não que não aconteça aventura, e né? acontece muito, aventura. Acontece muito. Precisa sim ter resistência, você vai ser testado ali mesmo na questão de força. Até porque eles encaminham uma lista pra gente seguir de coisas que realmente são assim para quem vai para uma aventura no meio da floresta, né? De uma trilha. Assim, segue a lista e desfrutem o caminho. Então assim, o que eu posso falar hoje, Legendários? Eu tive uma experiência única com Deus naquela montanha. Deus realmente ministrou algo novo no meu coração, fez muito sentido pra mim e é algo pessoal. Então assim, cada homem que não conhece ainda o Legendário, você vai poder escutar a gente falando um pouco aqui. A gente não pode falar do que acontece em si lá dentro, porque você merece ter essa experiência, essa surpresa para ser impactante na sua vida. Mas sendo aqui no estado de Rondônia, sendo em outro estado, outra cidade, se tiver a oportunidade de fazer o Legendários, de ir, eu te desafio aí, não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza, eu te desafio a você voltar e não dizer que você voltou melhor. Você voltou com uma visão diferente. Você falou, poxa, Vitor, eu pensava que era uma coisa, era outra, mas lá Deus falou que eu tinha que fazer isso, eu tinha que mudar isso, ou melhorar isso. Então assim, eu acho que todo mundo aqui tem um testemunho vivo, né? Eu escutei gente falar assim, eu fui pelo motivo errado e Deus me pegou pelo motivo certo lá. Comprei o ingresso pro filme errado, mas... Porque é essa a graça do Legendários, porque não é apenas um movimento de criar homens extraordinários. Como o Eric falou, eu vejo hoje como uma ferramenta de Deus para tratar homens que deixaram o seu propósito lá no passado. Na tricotomia humana, alma, corpo e espírito, um desses três a gente deixa bem fragilizado. E aí quando a gente está deixando um desses três fragilizado, a gente está deixando o espírito mais forte. Concorda? A gente que passou? Que é a mesma proposta do jejum, né? Para aquecer a carne, fortalecer o espírito. E como que a gente não vai ouvir Deus gritar no nosso ouvido, mano? Eu não tive a experiência de voz audível, mas eu acredito que nesses 99 mil legendários pelo mundo, alguém deve ter tido essa experiência da voz de Deus audível. Entendeu? A minha foi outro tipo de experiência. Mas é isso, assim. Jesus só tá no Legendário? Não, senhores. Jesus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tá em todo lugar que ele quer estar. Mas ali, a gente tem esse impacto profundo do espiritual, porque, cara, a gente tá indo buscar ele. Orem, senhores. Pessoas no mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Enfraquecendo a carne ali. Exato. Ao extremo. E como que ele não vai estar lá, então? E aí, pro homem, a gente precisa estar nisso, cara. A gente precisa ir. Nós somos o sacerdócio.
O homem ele tem o sacerdócio, o reinado e o profético, né? São 3 pernas do homem. Uma vez foi ministrado isso pelo pastor André Ricardo, do Acre. E eu chorei muito quando ele me ensinou isso. O homem ele exerce o reinado, ele exerce o profético, ele exerce o sacerdócio. E nós somos sacerdotes, cara. E se a gente é um sacerdócio caído, quebrado, como será a nossa família? Então, é isso. Recebemos uma mensagem ali do Legendário 95529. A fé prospera na adversidade. É isso mesmo. Aí, Tava Renan. com essa frase na mente agora aqui, tava esperando não interromper o Eric, mas a gente vê ali nas 72 horas que é no desconforto que a nossa fé ela prospera. Exato. No desconforto a nossa fé prospera, porque a gente aprende a olhar no sentido de que não é só na força do braço, não é só no valor da conta bancária, né? Tem momentos que você na vida, que você tá ali, enquanto eu caminhava no segundo dia, eu falava, Deus, na minha força eu não consigo, né? Mas aí eu começava a orar, começava a cantar, e de repente eu sentia um renovar, sabe, extraordinário, espiritual, que vinha que, cara, não era normal, não era natural, entendeu? Então a gente entende que é algo espiritual, que é algo dos céus mesmo, Deus falando com você ali, te ministrando e renovando a mente, renovando o coração, e renovando as forças da perna, renovando na coluna, renovando nos ombros, e de repente você olha assim e fala, cara, isso aqui é Deus, porque se fosse humanamente, né, minha força física, não. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas tipo assim, vocês estavam lá caminhando e tal, de repente começavam a orar um fervor, um louvor, e vocês, tipo assim, o corpo parecia que passou toda aquela dor. E é esse insight que é extraordinário, porque na nossa vida é assim, vai ter situações que a gente já não vê mais saída, a gente, Deus, isso aqui não dá, Deus não vai, é o limite, é a coluna doendo. Deus, isso aqui eu não vejo como é que esse projeto pode alargar, eu não vejo, cara, estancou, é o ombro doendo, é o calcanhar de Aquiles ali, e Deus só quer que você tenha constância, porque Ele já sabe que Ele vai te colocar no próximo nível, porque quem preparou o próximo nível foi Ele, não é você. Nossa, né? Esse código aí é poderoso. E é um insight de você, uma coisa que me ensinou muito, não desistir. Não desista, constância. Seguir por mais em que você frente. fale, Deus, eu não consigo mais, mas se você confiar em Deus, entregar em Deus, Por mais que Deus, tenha vontade, né? teve uma hora que eu falava assim, na minha vida é assim, porque eu pego porrada desde pequeno, mas eu sempre tive alguém pra falar assim, cara, Deus é contigo, nossa, cara, assim, sempre tem os anjos de Deus, né? E teve um momento que eu falei assim, cara, se minhas pernas pararem, eu vou usar meus braços, se meus braços pararem, eu vou rolando. Entendeu? Se eu tiver que rolar aqui e não conseguir rolar, eu vou pedir ajuda e alguém vai me carregar nesse negócio aqui, mas eu vou chegar no topo da montanha. E na vida é assim, nos projetos, na vida conjugal, tem horas que nós vamos precisar pedir ajuda e Deus está ali, né? Mas existe da gente fazer a parte que nos cabe. Se a gente não, às vezes está passando por dificuldade, está passando por problemas e você, cara, você não consegue abrir a boca para pedir ajuda do seu líder, do seu pastor, de um amigo, nem que seja ajudar em oração, ajudar num propósito, ajudar num tempo de mesa, num tempo de qualidade, você não entendeu o propósito da sua caminhada. Você está sendo orgulhoso, né? Você está sendo menino. O que menino é? Menino é birrento, menino é orgulhoso, menino é mentiroso, menino esconde, omite. Daí a partir do momento que você coloca isso pra fora, cara, você começa a agir como homem. De verdade, porque Deus vai dar o direcionamento certo. É aquela frase, você dá o primeiro passo e deixa que Deus coloque o chão. Né? Será uma transformação gigante. Exatamente, vai voltar um outro homem. Cara, um ponto, falar, uma coisa que a gente observa, as esposas dos legendários, né, as ladies, é importante frisar assim a responsabilidade que elas têm, né? Elas não sobem a montanha fisicamente, mas elas têm uma montanha para poder viver enquanto a gente, no antes, no durante e agora nesse depois. Que de fato é se colocar debaixo da missão do homem que ela escolheu para ser o seu marido. E isso não é fácil nos dias atuais, principalmente eu nem usei a palavra submissão aqui, mas é basicamente isso que eu quis dizer. Falar que uma esposa vai ser submissa a um homem. Mas peraí, se é um homem segundo o coração de Deus, se é um homem que morreria pela esposa, se é um homem que faz de tudo pela família, se é um homem que tem uma busca com o Senhor, peraí, não seria bom ser submissa a esse homem? Exatamente. E a gente vive um momento em que o mundo prega coisas diversas disso, né? O empoderamento feminino, não depender do homem, e tudo isso aí tem desvirtuado aquilo que Deus criou, né? A ideia de família, a ideia do sacerdócio do homem apresentar a sua família.
diante de Deus. E isso aí tem gerado dificuldade na sociedade, esse momento de empoderamento feminino, de mulheres assumindo responsabilidades que não são delas. E muitas vezes acontece por omissão do homem. Sim. O homem se coloca numa posição ali de folga, né, para ele estar tranquilo, estar confortável, a mulher está fazendo, mas é uma questão de posicionamento primeiro do homem. Opa, vamos nos posicionar, vamos assumir essa responsabilidade aí, essa responsabilidade é nossa. Eu acho. E é isso, pessoal, assim, foi muito boa essa experiência de subir a montanha para encontrar Jesus e ser transformado. É igual o Eric falou, não é nada religioso. Jesus está lá na montanha, mas Jesus também está no seu quarto, no secreto. Jesus também está aqui nesse podcast, em todo ambiente é possível encontrar Jesus. Mas quando você sobe a montanha e você tem ali um desgaste físico, você enfraquece a sua carne, aí o Espírito prevalece e você tem uma experiência diferente. Se você tiver essa oportunidade de participar dos Legendários em qualquer lugar do Brasil, e em breve aqui em Porto Velho também, mais rápido ali em Ji-Paraná, mas em breve em Porto Velho, participe, passe por essa experiência que vai ser transformadora para a sua vida, vai ser transformadora para a vida da sua família também e para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Nós já estamos finalizando o podcast de hoje.